A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Hoje nós estamos fazendo a nossa live na quinta-feira, hoje dia 31 de outubro, onde nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante, né? O povo cristão protestante comemora essa data. Em todo o mundo é comemorado 507 anos da Reforma Protestante, que foi um divisor de águas na história do cristianismo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que se fala pouco por aí. Por isso eu resolvi falar sobre esse tema hoje. O papel das mulheres na Reforma Protestante. Ainda que eu não vou falar de todas as mulheres, eu vou citar algumas aqui, mas eu vou me deter em Catarina von Bora, que é a esposa de Martinho Lutero. Toda vez que a gente vai falar em Reforma Protestante, a gente sempre vem à nossa cabeça Martinho Lutero. Então hoje vai ser uma live bem didática, vocês me conhecem, já sabem o meu estilo de pregar, o meu estilo de ensinar. Então será uma live bem didática. A minha grande dificuldade é a gama de informações que eu tenho para dar e 1 hora só de live. Então vai ser um grande desafio falar tudo que eu tenho para falar. Porque geralmente eu sempre preciso de mais tempo, mas eu vou me esforçar bastante para que essa live traga um conhecimento para você ainda maior em relação à Reforma Protestante, que é um tema que todo cristão deveria conhecer um pouco. Então, como eu disse aqui, né, a Reforma ela foi um marco na vida dos cristãos. Glória a Deus, Carmesim tá aí, irmã Leni, o irmão Júlio também, diácono Júlio, são os primeiros a entrarem aqui. Eu tenho certeza que essa live vai ser bênção para a sua vida. Mesmo aquelas pessoas que não vão conseguir entrar na hora, vou deixar gravada e se Deus quiser, vai ser uma aula. Hoje a live será uma aula. Eu estudei bastante, gente, para trazer essa live para vocês hoje. E com certeza, principalmente as mulheres vão gostar muito, tá? Então, assim, deixa eu explicar pra você como eu vou fazer para que você entenda. Quem tá aqui comigo, que tem facilidade aí para escrever, pode até escrever para deixar as pessoas aí informadas aí no comentário o esquema que a gente vai fazer. Primeiro eu vou falar um pouquinho do que é a reforma, né? Do que foi a Reforma Protestante. Eu vou citar alguns pré-reformistas, né? Antes de Martinho Lutero, quem veio, né? Trazendo já essa ideia de reforma, tá? Vou citar Martinho Lutero propriamente dito. Vou falar de algumas mulheres que também tiveram um papel muito importante na questão da reforma, e vou me deter em Catarina von Bora, que é a esposa de Martinho Lutero, e eu vou explicar para você, mulher, homem de Deus, mulher de Deus, como essa mulher teve um papel importantíssimo na história da reforma. E o que eu fico muito triste é que ela é pouco citada, pouco se fala na esposa dos reformadores, né? Ela só se fala nos homens e não se fala nas mulheres, e a gente tem que mudar isso. Nós temos no mundo, no Brasil, né, no mundo, muitas mulheres maravilhosas, teólogas importantes, que tiveram um papel fundamental na história do nosso cristianismo e elas são esquecidas, elas não são faladas. Então essa live vai ser bênção para sua vida, ok? Então vamos lá? Você que entrou aí, tá bom? Já vai se situando aí na didática que a gente vai fazer até chegar em Catarina von Bora. Vamos lá. Hoje nós comemoramos a Reforma Protestante, 507 anos da Reforma. Mas afinal de contas, irmã Alessandra, o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante ela foi um movimento religioso que começou na Europa no século XVI, fomentado por questões políticas e religiosas. Não foram somente questões religiosas, foram questões políticas também. Por quê? Porque a igreja naquele tempo tinha muito poder, os padres tinham muito poder e os reis não se conformavam com isso. Então foi tudo de bom acontecer a reforma também para os reis, porque os reis conseguiram tirar da mão dos papas, dos padres da época, o poder que eles detinham em relação à sociedade. Então é por isso que a gente não pode falar em reforma só na questão religiosa. A gente precisa falar na reforma também nas questões políticas. Mas eu não vou me deter nisso. Eu estou falando só para você se situar aí na história, tá bom? O principal líder da reforma protestante, que todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo fala, é Martinho Lutero, que foi um monge alemão que, por meio das suas 95 teses, ele fez várias críticas à Igreja Católica e ao Papa. Todo mundo conhece muito bem essa história também, já viu em
em alguma figura, em algum vídeo, né? Quando ele pega aquelas teses e afixa ali na porta, né, da igreja ali em Wittenberg, aquelas 95 teses, dizendo que não concordava com aquilo que estava acontecendo na igreja. Mas, antes da gente falar em Martinho Lutero propriamente dito, fazendo essa crítica, né, à religião de então, né, a gente precisa saber que Martinho Lutero não foi o responsável sozinho por essa reforma, gente. Como eu disse, existiram várias pessoas antes dele que já estavam falando sobre isso. Teólogos, padres, monges que já não concordavam com muita coisa da igreja. A igreja até então era a igreja católica. Então, muitos não concordavam com as coisas que estavam acontecendo ali, principalmente em relação à teologia. Vou citar alguns aqui só para você se situar até a gente chegar propriamente na Catarina, tá bom, gente? Porque você precisa entender esse contexto, esse caminho, para que você possa entender o papel dela, como o papel dela foi importante. Vou falar da pré-reforma. John Wycliffe, ele foi um pré-reformista, ele nasceu em 1320 e morreu em 1384. Quem foi John Wycliffe? Ele era um professor, um teólogo inglês, e ele levantou várias questões sobre a igreja, entre elas a necessidade da figura do Papa, né, que pregava, porque ele dizia que o nosso Papa era Cristo. Ele não concordava que o Papa era infalível, que tudo ele tinha que fazer, tudo ele tinha que decidir. Ele não concordava que o Papa fosse a figura central da igreja. Ele concordava, pela Bíblia, pela palavra, né, porque eles sempre estudaram muito, eles tinham acesso à Bíblia, né, que a figura principal não deveria ser o Papa, deveria ser Cristo. Então, ele pregava e tinha como proposta a pobreza apostólica. Ele ficava muito revoltado porque todo o clero era muito rico, né, os padres, papas, eles eram muito ricos, tinham muito dinheiro, então ele não concordava com isso. Ele pregava que as pessoas do clero precisavam ser pobres, eles tinham que ser pobres. Ele dizia que a escritura devia ser a única regra de lei, a única lei da igreja, e ele pregava que a igreja tinha como cabeça Cristo. Então, John Wycliffe, ele era filho de uma família que tinha muito dinheiro, muitas posses, então você vê que era uma pessoa comprometida realmente com a sua fé. Ele estudou em Oxford, tendo uma reputação de um teólogo maravilhoso. A sua visão rendeu a produção de 18 teses. Então, Martinho Lutero não foi o único a fazer teses contra, né, a tradição da igreja, gente, tá? O Wycliffe, ele fez isso também. Ele escreveu 18 teses que defendia uma vida moderada, né, que ele atacava os erros da igreja. Então, ele produziu uma Bíblia, olha, tá? Olha só que interessante. Já lá, nesse período entre 1320 e 1384, John Wycliffe pegou, né, uma Bíblia que só o clero tinha acesso. Ele traduziu essa Bíblia para o inglês da época, gente. Isso foi um marco, tá? Ele defendia que a Bíblia era a autoridade suprema da igreja. Então, ele deu um passo muito importante, porque a primeira tradução da Bíblia foi feita por John Wycliffe para o inglês. E aí, houve várias tentativas de calar o Wycliffe, de matar o Wycliffe, tanto ali no lugar onde ele morava, como o próprio papado tentou várias vezes tirar a vida de John Wycliffe. Mas ele passou momentos muito difíceis, porque ele ficava sobremodo assustado, né? Porque houveram várias tentativas de tirar a vida dele, de impedir que ele continuasse falando as coisas que ele falava. E aí, só que eles não conseguiram. Por causa da política da época, eles não conseguiram matar o Wycliffe. O Wycliffe, na realidade, morreu por uma espécie de AVC, sabe? Ele teve uma espécie de AVC, até pelo clima dramático que ele vivia ali, né? Ele sendo perseguido, muito perseguido, isso afetou a saúde dele e ele acabou tendo uma espécie de AVC e morreu. Depois de alguns anos, né, que ele já estava morto, um tribunal da igreja fez o quê? Desenterrou os ossos de Wycliffe, queimaram os ossos dele e jogaram no rio Swift. De tanta raiva que eles tinham de John Wycliffe, porque
a primeira tradução da Bíblia, ele fez para o inglês. Então, ele já foi um pré-reformista. Então, você vê que foi bem antes de Martinho Lutero. Paz do Senhor, Amandinha. Paz do Senhor, Ruth também, que está aí com a gente. Elaine, sejam todos bem-vindos. E aí, deixa eu falar de outra pessoa que foi um pré-reformista, antes de Martinho Lutero. John Huss, ele seguiu o trabalho de Wycliffe. O Wycliffe morreu, né? Foram lá, desenterraram os seus ossos, queimaram, jogaram no rio, né? De tanta raiva que tinha dele, mas ele deixou um discípulo. Ele deixou John Huss, que seguiu o trabalho de John Wycliffe. Quem foi John Huss? Ele foi um padre, ele foi um professor e reitor de uma universidade. Ele produziu 45 teses com erros da igreja e ele propôs um debate. Vamos debater sobre isso, vamos conversar sobre isso. Vamos ver aqui vários pontos na palavra, na Bíblia, que não estão de acordo. A igreja não está seguindo a Bíblia. Então ele queria uma conversa, ele queria um debate para resolver aquilo. Ele falou do sacerdócio universal dos crentes, que todos os crentes eram sacerdotes, não era só o padre ou o papa que era o sacerdote, que todos os crentes poderiam exercer o sacerdócio. Ele falou que as pessoas podiam buscar a Deus diretamente, sem mediação dos homens. Isso tudo porque ele conhecia a palavra, né, gente? E ele começou a esclarecer as pessoas. O que a igreja fez? Excomungou John Huss. E em 1410, que eles fizeram? Eles mataram John Huss numa fogueira. Eles torturaram John Huss, eles colocaram em uma fogueira, tá? E as suas cinzas foram jogadas no rio Reno, para que não ficasse vestígio nenhum dele na terra. Então, olha só que forte, né? Kelly também tá aí. Boa noite, Kelly. Kelly também tá aí com a gente. Então, gente, mesmo com tudo isso acontecendo, a memória e a fidelidade de John Huss permaneceu. Então, eu estou falando aqui de duas pessoas que foram dois pré-reformistas, muito antes de Martinho Lutero. Então, para você entender que o mundo já estava se movimentando para que essas práticas erradas da igreja acabassem, tá? E aí, eu posso também falar eu falei de pré-reformistas, eu posso falar também dos reformistas. Martinho Lutero, ele se concentrou na Alemanha, ele era um monge alemão. Então, a reforma protestante explodiu de uma forma assim muito grande, de maneira que não deu mais para conter na Alemanha, através de Martinho Lutero. E depois isso foi se espalhando, né? Aí entra aí em cena Calvino, né? Calvino, ele nasceu em 1509, morreu em 1564. Calvino, ele era francês, então aí a reforma tomando desdobramentos na França, mas tudo era Europa, tá, gente? Na França. Então, Calvino, ele se converte em 1533 e ele foi considerado o responsável pelo estabelecimento do calvinismo. Então, o calvinismo, na realidade, foi uma doutrina que surgiu durante a Reforma Protestante. O Calvino, ele foi influenciado por Martinho Lutero, mas ele desenvolveu a sua própria teologia. Ele não pensava igual a Martinho Lutero. A partir da Reforma, ele se converteu, né, ao protestantismo, tá? E aí ele cria a sua própria teologia, que a gente já conhece aí, né? Qual é a teologia do calvinismo, ok? Nós temos também o Ulrico Zwinglio. Ele foi o principal líder da reforma protestante na Suíça. Então você vê que Martinho Lutero não estava sozinho nisso. Então é importante você entender isso. Você que quer conhecer um pouquinho mais, por isso que eu resolvi fazer essa live hoje, dia 31 de outubro, dia da reforma protestante, para que você não ache que só Martinho Lutero foi responsável pela reforma. Não foi, gente. Muito antes dele já tinham reformistas trabalhando em cima dessa ideia, que muitas coisas precisavam ser consertadas na igreja, tá? Martinho Lutero foi aquele que deu boom nisso tudo aí, tá? Explodiu realmente. Por quê? O que ajudou Martinho Lutero nessa época? Nessa época, Gutenberg inventou a máquina de impressão. Então, o primeiro livro impresso, vamos dizer, numa gráfica, né, foi a Bíblia, em língua alemã, que Martinho Lutero traduziu. Ele pegou a Bíblia, né, que estava lá escrita, né, numa linguagem que só os monges podiam entender, e ele traduziu essa Bíblia para o alemão,
Gutenberg tinha acabado de inventar a imprensa gráfica, a máquina para fazer páginas muito mais rápido, né? E o primeiro livro impresso nesse novo produto, né, criado, nessa nova máquina criada, foi a Bíblia. E aí deu um boom, gente, porque a Bíblia se espalhou pela Alemanha. Então as pessoas que não tinham acesso à palavra passaram a ter acesso à palavra na sua própria língua. Então isso explodiu, né? Explodiu na Alemanha, o protestantismo explodiu, por isso que Martinho Lutero é o mais conhecido. Mas não quer dizer que ele sozinho fez a reforma protestante, tá? Então quem tá aqui na live já está sabendo dessa informação importante e você já está aprendendo aqui. Aí deixa eu falar um pouquinho para vocês que existiram várias mulheres reformadoras da época da reforma e elas não são citadas. Hoje eu quero apresentar aqui para vocês, eu separei o livro aqui, ó. Eu até botei aqui um papelzinho para não esquecer, mostrar na live. Eu vou falar aqui o nome de algumas mulheres que tiveram um papel muito importante na reforma protestante e que elas não são citadas. Claro que eu não vou falar sobre elas hoje, de repente outra live eu possa fazer isso. Mas hoje eu vou dar a indicação do livro para você que quer conhecer mais sobre o assunto, tá bom? Eu vou falar de algumas mulheres reformadoras, eu vou citar o nome delas, e nesse livro aqui você tem um apanhado da vida de cada uma. Eu vou dar o nome do livro daqui a pouquinho para você entender que as mulheres também tiveram um papel importante na reforma, apesar de que não são citadas, não são comentadas, não são faladas. Mas isso tem que acabar. As pessoas precisam saber que os homens não fizeram tudo sozinhos. Existiam mulheres que participaram desse processo. Então, eu vou citar escritoras apologetas da reforma. Sim, mulheres escritoras apologetas da reforma. O que é um apologeta? É aquela que defende a sua fé, que sabe defender a sua fé com excelência. A Kelly está dizendo que é excelente. A Kelly já leu esse livro aqui, gente. Ele tá lá na biblioteca do MCL e as meninas estão lendo lá, né? A gente disponibilizou vários livros lá e elas estão lendo e eu estou dando para vocês aqui a dica desse livro, tá? Então, nós temos escritoras apologetas da reforma. Árgula von Gumbeck, Maria Dentieri e Olímpia Morata. Elas foram escritoras apologetas da reforma. Nós tivemos mulheres nobres, da nobreza, reformadoras, francesas. Nós temos Margarida de Navarra, nós temos Renata, princesa da França e duquesa de Ferrara, e Joana IV de Narra. Então são mulheres reformadoras francesas. Você não conhece, você nunca ouviu falar nelas, mas você está ouvindo falar nelas hoje. E se você quiser ter mais informações, você vai comprar o livro, você vai aprender um pouquinho sobre a vida dessas mulheres que tiveram um papel importantíssimo na reforma. Esposas de reformadoras. Gente, é o que eu falei aqui na chamada das lives. Ah, reforma protestante Martinho Lutero. E cadê a esposa dele? Por que ninguém fala na esposa dele, que teve um papel importante? Hoje eu vou falar sobre Catarina Vambora daqui a pouquinho. Fica aqui comigo, chama mais alguém aí, porque a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Esposas de reformadoras. Nós temos a Catarina Zell, nós temos a Catarina Vambora, que é a esposa de Martinho Lutero. Nós temos Idelete de Bury, que era a esposa de Calvino. Pensa, você nunca ouviu falar nessas mulheres, mas elas existiram e tiveram um papel super importante. Rainhas, nós tivemos rainhas e mártires na Inglaterra, rainhas que defenderam a fé, defenderam a salvação pela graça. Quem foi essas rainhas que morreram, que defenderam a sua fé? Catarina Parr, Anne Askell e Jane Grey. São mulheres que, com a sua própria vida, defenderam a reforma protestante. Então, qual o livro que eu quero orientar para você ter, para você saber mais detalhes sobre isso? Principalmente você que é mulher, que é líder de departamento feminino, né? Você que ensina, você que prega, você que tem um pequeno grupo com mulheres. Essas informações você precisa ter, né? Que a gente possa ter um conhecimento sobre aquilo que a gente prega, sobre aquilo que a gente fala. Então, esse livro aqui
reformadoras, o nome do livro é Reformadoras, Mulheres que Influenciaram a Reforma e Ajudaram a Mudar o Mundo, é o nome do livro. Esse livro é da Ruth Salviana Almeida e da Jaqueline Souza Pinheiro. Ele foi editado pela editora Gold Books e também pela Thomas Nelson. Então coloca na sua lista. É uma leitura muito boa que vai te ajudar, vai abrir a sua mente, seu conhecimento sobre esse assunto. Então tô dando uma dica aqui excelente. Ela é uma historiadora, tá? A Ruth Salviano. Eu tenho vários livros dela. Ela é licenciada em Estudos Sociais, bacharel em Teologia, graduada em História do Cristianismo, mestre em Teologia, então é uma pessoa com muitas referências e escreveu um livro que você pode ler e aprender bastante, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre a Catarina Vambora, a esposa de Martinho Lutero. Martinho Lutero é muito citado, mas pouco se fala sobre a sua esposa. Gente, Catarina Vambora foi uma mulher extraordinária. Catarina Vambora foi uma mulher extraordinária. Tem aqui, ó, uma fotinha aí. Depois eu vou falar dessa foto que a gente sempre vai pesquisar sobre a Catarina. É essa foto que aparece. Por que essa foto? Ela não tirou muita foto, não tinha nem foto na época, né, gente? São pinturas. Eu vou falar o nome da pessoa que pintou a Catarina e por causa desse pintor nós temos mais ou menos como era a fisionomia dela, porque se esse pintor não tivesse pintado o rosto dela, a gente nem saberia como ela era, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a Catarina Vambora, a esposa de Martinho Lutero. Essa mulher foi uma mulher extraordinária. A Ruth Tucker, que eu vou falar do livro dela daqui a pouco também, ela diz assim, ela fala assim sobre a primeira-dama da Reforma. Fazendeira, administradora marcante, mulher nada convencional para sua época, apesar de ser conhecida por causa do seu ilustre marido, Martinho Lutero, Catarina não foi uma esposa aceitável para o século XVI. Eu vou dizer por quê que as pessoas não aceitaram bem a Catarina Vambora. Tá bom, gente? E se fosse no dia de hoje, ela também não seria aceita. Eu vou explicar por quê ela não seria aceita. Se fosse nesse século agora, ela também não seria aceita. Era uma mulher fora dos padrões da época. E até para hoje, que nós estamos no século XXI também, ela não seria bem aceita. E eu vou te explicar por quê. Ainda assim, a Catarina Vambora foi a responsável por trazer estabilidade à vida de Lutero e possibilitar que ele se transformasse na figura que ele foi. Pregar as 95 teses na igreja, ali na porta da igreja, gente, foi o primeiro passo que Martinho Lutero deu. Existiu muita coisa que ele fez após isso e ele não teria conseguido fazer se não tivesse uma esposa forte do lado, que foi a Catarina. Ela foi a personagem mais indispensável da reforma alemã depois do próprio marido. Sua personalidade única permanece moderna mesmo nos dias de hoje. Então, é assim que a Ruth Tucker fala sobre ela. Depois eu vou dar o nome desse livro aqui também para você, que é maravilhoso. Aqui só fala sobre a Catarina. Gente, que livro maravilhoso. Como eu aprendi, né, durante essa semana e durante esse mês para poder fazer essa live. Então vamos fazer uma pequena biografia da vida de Catarina Vambora para que você possa entender a força dessa mulher. Você precisa entender a vida dela. Ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum, gente. Ninguém faz algo importante do nada. É isso que a gente precisa entender, tá? Quando você vê uma pessoa de sucesso, uma pessoa que dá certo, uma pessoa que faz projetos e consegue, é uma pessoa que tem uma história por trás. A Kelly falou que já quer ler esse livro aqui. Com certeza, Kelly. Eu já estou no finalzinho dele. Com certeza eu vou disponibilizar lá na nossa biblioteca do MCL para que você possa ler. Com certeza, o livro é maravilhoso. Então vamos fazer um pequeno caminho sobre a vida de Catarina. Vamos lá. Ela nasceu em 1499, na Alemanha. Quando ela tinha 5 anos de idade, gente, pensa, ela era uma criança de 5 anos de idade, a sua mãe faleceu. A mãe faleceu
Logo após, o pai se casou novamente. Não demorou muito, ele se casou novamente. E quando ele se casa novamente, ele pega a Catarina, a pequena Catarina, pelas mãos e leva para um convento. Pasmem, uma criança. O pai não fica com Catarina. Ele se casa de novo e pega a Catarina e coloca num convento. Aos 16 anos, a Catarina já se torna uma freira enclausulada. Quer dizer que ela não conheceu o mundo exterior. Porque com 5 anos ela foi levada para um convento, ela foi criada nesse convento. Com 16 anos ela já faz os votos e ela já se torna uma freira enclausurada. Isso quer dizer que ela não sairia nunca mais do convento, tá? Então, toda a infância dela, toda a adolescência dela, ela passou dentro de um convento. Se fosse nos dias de hoje, gente, isso seria considerado abuso infantil. Mas nós estamos falando de 1500, né? Do ano 1500. Então, se fosse hoje, seria abuso infantil. Uma criança de 5 anos ser jogada dentro de um convento, né? Sem acesso à mãe, que a mãe tinha morrido, sem acesso ao pai, sem acesso à família. E aos 16 anos já faz seus votos e ali fica. O próprio Martinho Lutero, ele escreveu sobre isso. O marido dela escreveu sobre isso anos depois, claro, já casado com ela, né? Talvez até por ela ter contado a história dela para o marido, ele escreveu a seguinte frase: é muito vergonhoso que crianças, particularmente mulheres indefesas e jovens meninas, sejam empurradas para conventos. Tenho vergonha dos pais implacáveis que tratam seus filhos com tanta crueldade. O próprio Martinho Lutero falou isso, né, alguns anos depois. Com 24 anos, a Catarina foge do convento. Por quê? Por que ela fugiu do convento? Ela não fugiu sozinha, tá? Ela fugiu com mais 11 freiras. Elas fugiram dentro de uma carroça, tá? Você sabe que tinham que se levar alimentos, tinham que se levar as coisas para o convento, né? Então, existiam comerciantes que levavam esses produtos nas carroças para os conventos. E com a ida desses comerciantes lá, né? Geralmente era um comerciante fixo, porque as freiras precisavam confiar na pessoa, era a mesma pessoa, e as freiras faziam amizade, né, com os comerciantes que iam levar os produtos para dentro do convento. E ela ficou sabendo de Martinho Lutero. Ela ficou sabendo das ideias de um monge alemão, afinal de contas era no próprio país dela, né, de um monge alemão que partiu, né, que quebrou com a Igreja Católica, que se rebelou contra aquele sistema que ele julgava ser errado, e elas ficaram sabendo disso. As informações chegavam no convento assim, porque elas não tinham como sair. E aí, ela e mais 11 freiras decidiram fugir nessa carroça, fugiram escondidas e não tiveram notícias dela. Quando souberam, né, quando as pessoas do convento souberam, já era tarde, elas já estavam longe. Nesse livro aqui se conta mais detalhes sobre isso, eu não vou falar aqui porque não dá tempo, são muitos detalhes, tá, gente? Mas esse livro aqui fala sobre esse episódio, como aconteceu, né, explica mais detalhes. Por um tempo, depois que ela sai fugida do convento, ela mora com uma família. O nome do chefe dessa família era Felipe Reichenbach. E posteriormente, até o seu casamento com Lutero, ela ficou na casa de um grande pintor e farmacêutico chamado Lucas Cranach e sua esposa Bárbara. Então, ela fica ali, né, até ela se casar, né, junto com essa família. Ele era um pintor e ele era um farmacêutico. A esposa de Lucas Cranach era Bárbara. Ela fica muito amiga da Bárbara. E nesse período, a Catarina trabalhou e aprendeu muito sobre a vida em Wittenberg. Como eu já falei aqui, ela viveu toda a vida dela presa em um convento. Então, ela era como se fosse uma criança. Ela não sabia do mundo dela à volta, as coisas que aconteciam à volta, porque ela ficou presa há muito tempo. Então, quando ela fica nessa casa, ela começa a entender o mundo, como que as coisas funcionavam. E ela passou a trabalhar, né? E ela começou a entender sobre economia doméstica,
e ela começou a entender mais sobre aquela mensagem de Martinho Lutero, que estava revolucionando a Alemanha, né? E o Cranach, tudo que Lutero fazia, Cranach transformava em arte no seu ateliê. Ele era um pintor, então ele pintou vários quadros em relação à reforma protestante. E como deveria, né, não deveria se esperar, né, ela morando na casa de um pintor, juntamente com a sua esposa, ele pintou um quadro dela, que é a foto que a gente mais conhece dela. Foi o quadro que ele pintou dela. Olha só que interessante, né? E aí, a foto dela mais conhecida da época foi pintada pelo Lucas Cranach, porque ele era um pintor. Então, no dia 13 de junho de 1525, foi realizada a cerimônia de casamento dos dois, né, de Martinho Lutero e Catarina Vambora, 12 dias após o pedido. Então, Martinho Lutero faz o pedido, 12 dias depois eles se casam. Lutero, na época do seu casamento, tinha 42 anos e Catarina tinha 26 anos. Então, a distância na idade era muito grande, né? Era uma distância de idade muito grande. E o casal foi morar aonde, irmã Alessandra? Onde eles foram morar? Eles foram morar num mosteiro agostiniano que o príncipe Frederico deu para eles. O nome desse mosteiro agostiniano era Claustro Negro, tá? Claustro Negro. E eles receberam essa casa para morar, né? Essa casa de presente para morar. Só que eles tinham um grande desafio. Pensa comigo, gente. Agora aqui a gente está analisando a vida da Catarina, tá, gente? Para você entender o papel que ela teve na vida de Martinho Lutero. O primeiro desafio do casal era como que eles iam se sustentar. Casar, tudo bem, vamos casar. Martinho Lutero relutou muito em casar, tá? Ele foi o último a casar. Ele arrumou casamento para todas as freiras. A Catarina ficou por último. Ele não conseguiu arrumar um casamento para a Catarina. E aí, no final das contas, ele acaba casando com a Catarina. Tudo por providência de Deus mesmo, né? Então, o primeiro desafio dos dois era como que eles iam se sustentar. A Catarina era uma ex-freira, não tinha dote, né? Não tinha dote. E o Martinho Lutero não tinha dinheiro também. Porque o Martinho Lutero, ele não tinha uma renda certa. Ele dava aula na universidade, né? Mas, e muitas vezes, a universidade retia seu pagamento, até por conta desses problemas todos que ele estava tendo com a igreja. Então, a universidade, em vários momentos, congelava o salário dele, não pagava. Então, ele não tinha como sobreviver. Como que ele ia casar? Então, foi difícil esse começo de vida de Martinho Lutero e Catarina. Então foi um grande desafio. Eles tinham o mosteiro, que era chamado Claustro Negro, que estava em péssimas condições. Eu vou falar sobre isso agora. Então a Catarina, nesse período que ela saiu do convento, que ela ficou na casa de amigos, ela aprendeu bastante. Era uma mulher super inteligente. Então ela aprendeu muito sobre economia doméstica, sabe? Como plantar, como colher. Ela já tinha um pouquinho dessa vivência lá no convento e ela aprimorou isso depois que ela saiu morando na casa de amigos. Ela fez alguns serviços, né? Tomando conta da casa das pessoas, né? Dos filhos das pessoas, né, nesse período. E ela aprendeu muito sobre economia doméstica. E aí ela entendeu que o sustento dela e do marido deveriam vir da própria casa, desse claustro negro, desse mosteiro que eles receberam de presente. Então, primeira providência que ela tomou, tá? Tava muito ruim a situação do mosteiro, tava realmente caindo aos pedaços, e ela sabia que aquele lugar precisava ficar autossustentável. Então, olha o que o próprio Lutero falava ou falou da esposa. Presta atenção aí no que eu vou dizer agora. Fora da cama, às 4 da manhã, ela se tornou a Kate Vambora, a estrela da manhã de Wittenberg. Kate estava em boas condições físicas, frequentemente trabalhava de 4 da manhã até as 9 da noite, no próprio mosteiro. O que ela fazia?
Muitas vezes o Lutero tinha que insistir com ela para que ela fosse dormir, para que ela fosse descansar, porque a mulher era incansável. Ela queria fazer de tudo para deixar aquele mosteiro autossustentável. Então ela era muito trabalhadeira. A primeira preocupação da Kate eram as paredes. As paredes do claustro negro estavam numa situação muito ruim. Era mais ou menos assim, tá? O claustro negro. Muito ruim. O que ela fez? Ela deixou as paredes brancas. Ela, juntamente com uma serva, ela limpou todos os cômodos da casa e ela passou cal em todas as paredes. Você imagina o trabalho que ela teve fazendo isso. E ela fez sozinha, ela e uma serva. Então ela deixou todas as paredes branquinhas e ela foi limpando todos os cômodos daquele claustro negro, que eram muitos cômodos. Pôs em ordem o jardim, pôs em ordem a horta. E Martinho Lutero tinha um amor muito grande por ela, né? Apesar dele ter casado assim, sem amá-la, vamos dizer assim, né? Nem ele a amava, nem ela amava a Martinho Lutero, né? Nesse amor romântico que a gente conhece hoje, tá? Foi uma situação favorável para os dois e eles casaram. Mas Lutero, ele com o tempo, ele foi se inspirando pelas atitudes da Catarina. E ele mesmo dizia: minha esposa pode me persuadir o quanto ela quiser. Ela tem todo o domínio em suas mãos e eu me entrego a ela. Então, a convivência de Martinho Lutero com a esposa só fez bem a ele. A gente vai comentar sobre isso aqui mais um pouquinho. Então, cuidadosa e hábil administradora, Kate usou todos os seus talentos para tornar o lar de Lutero autossustentável. Logo, o lar deles passou de claustro negro, passou a se chamar Luther House. Olha só, gente. Luther House, casa de Lutero. E aqui que aconteceu? Ela alugava espaços para fazer lagos, para criar peixes. Então ela se tornou uma pescadora. Ela produzia frutas no seu pomar. Ela criava cavalos e gado. Ela era cozinheira. Ela era apicultora. Ela era enfermeira. Ela era provedora e ela era viticultora. Sim, não estou exagerando em nada. Estou falando tudo que a Catarina fez para dar conta daquele lugar enorme e para serem autossustentáveis. Ela criou um lindo jardim ali naquele mosteiro onde eles viveram. Ela criou um pomar. Ela, mais tarde, ela adquiriu outras propriedades para criar peixes, para criar abelhas, mel, vinho, cerveja. Ela produzia cerveja, ela era uma ótima produtora de cerveja. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, tinha pescado na casa dela, tinha truta, tinha corvina. A mesa de Lutero era sempre recheada com produtos maravilhosos, porque a Catarina trabalhava sem parar para deixar aquele lugar apresentável. Então, Martinho Lutero, ele recebia muitas pessoas na casa dele, que era o claustro negro, que passou a se chamar Luther House, tá? Então, ali tinha todo tipo de coisa por causa das mãos da Catarina. Então, tinha pêssego, maçã, uva, nozes, tudo era cultivado ali. Kate trabalhava com zelo e dedicação na sua criação de gansos, de porcos, de vacas, cavalos para o trabalho e a montaria. Ela juntava ampla sorte de mantimentos para salgar nos meses de inverno. O gado que ela criava ali, ela pegava aquela carne, quando dava o inverno, que não dava para poder não ter aquela horta funcionando, né? Quando as frutas da estação não estavam disponíveis, ela tinha carne salgada, guardada, para passar os meses de inverno. Ela deixou Luther House, que foi a casa de Martinho Lutero, autossustentável. Não parava de chegar hóspedes na casa. E olha o tino de Catarina. Ela falou com Martinho Lutero: olha, agora a gente vai cobrar
para hospedar essas pessoas aqui. A gente não pode ficar sustentando todas as pessoas que vêm conversar com você aqui. Então, ela era uma fiel administradora. Quem administrava as finanças da família era a Catarina. Ele era tipo mão aberta. Não, vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. Mas ela tinha o tino comercial. Então ela falou assim, não, tem pessoas que realmente não tem como pagar, não tem de onde tirar. Então a gente vai cuidar dessas pessoas. Mas as pessoas que têm condições e querem estar com você aqui, conversando com você, aprendendo com você, elas vão estar hospedadas aqui e elas vão pagar pela sua estadia. E foi assim que ela conseguiu sobreviver, mesmo sem ter uma renda. Mesmo sem os dois terem renda, foi assim que eles conseguiram sobreviver. Então, quais pessoas que apareciam ali no mosteiro, que era a casa deles? Acadêmicos desalojados, refugiados, freiras e frades fugitivos, membros da própria família de Lutero. Todos conseguiam achar o endereço de Martinho Lutero e iam para a casa dele, chamada Luther House. Então, a residência de Martinho Lutero passou a ser uma hospedaria, se tornou um hotel. Ela viu nessa oportunidade, né, de cobrar o quarto e cobrar a comida, e os hóspedes vinham assistir às conversas à mesa de Luther House. Ela não era reconhecida apenas pela sua hospitalidade. A mesa que ela servia também se tornou um lugar importante no qual as ideias eram compartilhadas e disseminadas. Gente, entenda o seguinte, naquela grande mesa, na casa de Martinho Lutero, no Luther House, na casa dele, era uma casa, a casa se tornou maravilhosa, não foi por causa de Martinho Lutero, a casa se tornou maravilhosa por causa da Catarina, que era uma excelente administradora. Tá? Ela fazia de tudo para ter uma renda. Ela plantava, ela colhia, ela criava peixe, abelhas, vinho, produzia cerveja, tudo. Ela fazia tudo. Entendeu? E naquela mesa se reuniam as pessoas mais importantes que queriam conhecer mais as ideias de Martinho Lutero. Ele era um professor, gente. Martinho Lutero tinha um conhecimento absurdo das escrituras. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Então, aquela mesa ali era uma mesa, no livro aqui fala, em outras fontes também, que a mesa de Lutero foi um dos melhores sistemas de obtenção de notícias da face da terra. Vinham pessoas de todos os países e lugares para visitar Luther House, para sentar na mesa com Martinho Lutero. Então, os visitantes regulares, os escribas, existem estudos, livros que comentam sobre isso, mais de 6.000 menções de documentos, as conversas que se tinham ali, pessoas letradas, elas escreviam os assuntos que rolavam naquela mesa. Você tem ideia disso? E Catarina estava ali, escutando tudo, aprendendo tudo. Você está entendendo? Catarina não era uma mulher ignorante, ela tinha acesso às melhores informações da época, por causa do seu marido. Então, a gente entende aqui a ideia, a gente tem uma ideia aqui de quanto a Kate, né, fez diferença na vida de Martinho Lutero. Muitas ideias acontecendo nesse período, muita coisa acontecendo nesse período, e as pessoas mais espertas, elas estavam ali, ó, anotando tudo que estava acontecendo, tudo que saía naquela mesa, as informações que saíam ali, né, informações sobre a palavra, discorrimentos sobre a palavra mesmo. Oi, tudo bem? Meus alunos aí também. Então, gente, o que acontece? A Catarina, ela foi uma figura indispensável para a reforma alemã. Só que é uma grande pena que a história, ela sempre colocou as mulheres de lado, sabe? Então, quando se fala em reforma, Martinho Lutero, tudo bem, é legal, mas e a esposa dele? A esposa dele teve um papel fundamental nisso. Para você ter uma ideia, Lutero, ele passava muito tempo fora de casa. Ele passava
tempo na casa dele, recebendo as pessoas, mas ele também ia para outros lugares, né, defender suas teses, ele ia para outros lugares ensinar, falar, né, com outras pessoas, ele era convidado para estar em outros lugares, e Lutero escrevia para Catarina. Só para você ter uma ideia de como que as mulheres foram jogadas à margem mesmo, sabe? Esquecidas pela história. Ele escrevia muitas cartas para ela e ela escrevia muitas cartas para ele. Hoje a gente tem acesso às cartas que ele escreveu para ela, mas a gente não tem acesso às cartas que ela escreveu para ele. Se perderam. Você entende? Como é difícil você até fazer um levantamento sobre uma pessoa daquela época, porque já existia, vamos dizer assim, um sexismo, né? É um preconceito em relação às mulheres. Então, todo mundo ficava ali, né? Martinho Lutero, mas esqueceram um pouco da Catarina, e ela teve um papel fundamental na reforma. Catarina foi uma figura importante, indispensável. Depois de Martinho Lutero, gente, não tem ninguém mais importante do que Martinho Lutero, do que Catarina. Depois dele, quem está nessa fila? Catarina, vambora. Se a gente tirasse a Catarina e o seu casamento de 20 anos, a liderança de Lutero teria sido muito comprometida. Se não fosse pela estabilidade que ela trouxe à vida de Martinho Lutero, ele teria saído dos trilhos emocionalmente e mentalmente na metade da década de 520. Martinho Lutero era uma pessoa extremamente emocional. Alguns historiadores dizem que ele era bipolar, né? Uma hora ele estava muito bem, outra hora ele estava muito mal. Se Catarina não tivesse na vida dele, ele teria saído dos trilhos, gente. Ele não teria dado conta de tudo que ele precisava dar conta sem uma esposa forte do lado. Tá? A própria teologia de Martinho Lutero, que era muito baseada no casamento, no modelo de casamento, no modelo de família, que foi essencial na Reforma Protestante, porque você vê, na época, as mulheres que cuidavam das crianças, mas Martinho Lutero dividia essa educação com a Catarina, né? Quando a Catarina precisava pegar um transporte, né, puxado a cavalos para ir resolver problemas de propriedades que ela tinha em outros lugares, era ele que ficava com as crianças, era ele que alimentava as crianças, era ele que dava banho nas crianças. Isso era impensável na época. Os homens não faziam isso. E Martinho Lutero fazia. A gente tem registros disso, que ele mesmo fala nas cartas que ele escrevia para Catarina, né? Hoje a gente tem acesso a essas cartas, a esses documentos. Agora, em relação a ela, a gente tem muito pouco documento. Então, somente a Catarina vambora e nenhuma outra mulher poderia ter realizado o que realizou com aquele homem tão instável. Lutero era uma pessoa extremamente instável. Sem ela, o Mosteiro Negro teria virado ruína, porque eles pegaram o claustro negro caindo aos pedaços, e foi a Catarina que levantou aquele lugar a ponto de transformar ele na Luther House, na casa de Lutero. E como resultado, se ela não tivesse cuidado desse lugar que eles moravam, se ela não tivesse deixado esse lugar autossustentável, as pessoas não iriam para lá, não haveriam essas conversas maravilhosas que foram feitas à mesa. E isso é apenas o início do que teria sido perdido se ela não existisse nessa equação. Então você entende a importância de Catarina Vambora na reforma? Porque não era ela que estava discursando, não era ela que estava escrevendo as teses, não era ela, mas ela era a pessoa que estava ali dando apoio a Martinho Lutero, né, nos momentos de instabilidade. Nesse livro aqui também tem uma história muito interessante, né, que as pessoas conhecem, algumas que gostam de ler já escutaram essa história do dia que Martinho Lutero estava extremamente depressivo, triste, né, a ponto de ficar jogado no chão, dias sem comer, porque por conta dos estresses que ele tinha em relação à reforma, né, ele era uma pessoa muito perseguida por conta disso. Ela se vestiu toda de preto, chegou perto dele
E ele falou, por que você tá assim? Alguém morreu? Você tá de luto? Por que você tá toda de preto? Falando com as minhas palavras, né? E ela falou, sim, Deus morreu. Ela, o quê? Aí ele falou, o quê? Você tá louca? Deus morreu? O que você tá falando? Porque Deus deve ter morrido pra você estar jogado aí no chão desse jeito. Sem comer, sem se alimentar, jogado nesse chão dias. Deus deve ter morrido pra você estar assim. Aí ele caiu em si e levantou dali para poder, né, acalmar e voltar à vida novamente. Entendeu? Então, ela teve um papel super importante na vida de Martinho Lutero e, consequentemente, na Reforma Protestante. Infelizmente, o papel dela e de outras mulheres foram relegados. Mas nós estamos aqui hoje nessa live para resgatar esse papel. Muita coisa que eu falei aqui, você não sabia, né? Porque eu mesmo também não sabia de todas essas informações. Eu lembro que tem um tempo atrás aí, deve ter uns 4, 5 meses, eu fui falar para um grupo de mulheres, né, no Café e Comunhão ali em Campo Grande, e eu falei um pouquinho sobre a Catarina, né? O nome da palestra foi As Minhas Mãos Importam, sabe? E eu dei um exemplo prático de quanto as nossas mãos importam, citando o exemplo de Catarina, né? Eu citei o exemplo dela, o que ela fez com um lugar como esse, tá? Transformando num lugar como esse, né? Claro que depois teve as reformas, né, gente? Hoje em dia você pode visitar lá os locais da reforma, né, e tudo mais, tudo foi restaurado, mas ela teve esse papel importante. Então a gente não pode deixar que o papel de grandes mulheres fique relegado. Se depender de mim, eu vou resgatar, né, muito dessas histórias que a gente não conhece sobre essas mulheres importantes que fizeram coisas importantes e que a gente não sabe. Então, na literatura de cada século, isso aconteceu em 1500, né, gente? 1500, cada século, a partir de 1500, cada século, desde a época do nascimento da Catarina, eles retrataram a Catarina através dos seus próprios valores, tá? Então, deixa eu falar para você uma coisa que eu observei aqui, lendo, estudando muito esse mês sobre ela, sobre a vida dela. Não é fácil, porque a gente não tem muitos documentos para estudar sobre a vida dela, tá bom? Então, como as pessoas retratavam a Catarina? Primeiro, a primeira dama da residência paroquial protestante. Legal. A estrela da manhã de Wittenberg. Legal. A Kelly tá falando aí que se depender dela, ela vai estar junto comigo. Glória a Deus, Kelly. Eu tô com esse apoio aí maravilhoso agora na minha vida, que a Kelly tá me ajudando em muita coisa. Eu agradeço a Deus, porque Deus, gente, Ele me ama mesmo. Ele sempre coloca pessoas tão maravilhosas do meu lado para me ajudar, e tem me ajudado bastante, né, na divulgação das minhas lives, na reformulação da minha rede social. Eu agradeço a Deus pela vida da Kelly. Então, a Catarina, ela foi retratada de várias maneiras, porque as pessoas falam, né? Elas falam com a visão que elas têm. Então, a Catarina, ela não fugiu disso. Muitas pessoas falaram, não, ela foi a primeira dama da reforma. Legal. Ela foi estrela da manhã de Wittenberg. Legal. Ela foi empresária da reforma. Legal. Ela foi um exemplo de esposas que trabalham. Legal. Ela foi esposa e mãe ideal? Legal. Mas já teve pessoas que satirizaram a Catarina. Existiu um grupo de pessoas que fez uma peça sobre a Catarina Vambora, chamando ela de porca. Sabe? Destratando ou desfazendo do papel que ela tinha na vida de Martinho Lutero. Tá? E uma mulher que exemplifica as inconsistências da transição entre as cosmovisões medieval e moderna do sexo feminino. Então, a Catarina, junto com seu marido, ela foi muito satirizada, ela foi caluniada, ela foi idolatrada, ela foi revisada, ela foi ficcionada pelos comentaristas contemporâneos e posteriores. Em todas as representações, a sua personalidade única e forte brilha como a de Lutero. Então, Catarina, ela foi uma mulher para todas as eras.
A sua vida personifica tudo que é humano. Catarina viveu muitas lutas, muitas tristezas, muitas alegrias. E essa questão pertence a todas as gerações. Ela teve que tomar decisões difíceis, a sua agenda foi frenética, ela passou muitas noites sem dormir, ela teve que lidar com problemas, com doenças de saúde mental na família, ela teve que lidar com a morte dos filhos, ela carregou fardos femininos que nenhum homem consegue compreender completamente. Fardos que encontramos ao observar sua vida da infância à velhice. O que mais impressiona na vida de Catarina é a sua singularidade, a sua vida totalmente não convencional. Catarina não se perde com facilidade na multidão da história. Mesmo as pessoas falando muitas coisas ruins dela, né, com o passar do tempo, a figura dela não pode ser ignorada. Mesmo quando a gente considera que existem fontes muito pequenas sobre ela, como eu falei, né, Martinho Lutero, ele passava muito tempo fora de casa e ele escrevia para ela. As cartas dele para ela foram preservadas, mas as cartas dela para ele não foram preservadas. Tudo isso porque já existia um movimento muito grande de relegar as mulheres para a margem da história. Tá? E aí, ela não pode só ser restrita à esposa de Martinho Lutero, não. Ela foi uma mulher extraordinária. Ela não foi uma esposa aceitável na época, porque ela era uma mulher muito inteligente. Ela não era passada para trás, sabe? Ela era uma pessoa inteligente, ela era uma pessoa perspicaz. Era uma pessoa que não levava desaforo para casa, vamos dizer assim, né? Ela cuidou muito bem do marido, ela cuidou muito bem dos filhos, ela cuidou muito bem das suas propriedades, ela cuidava das pessoas que iam para sua casa, ela era uma enfermeira excelente. O próprio Martinho Lutero, ele vivia com várias enfermidades que ela cuidava. Quando ele ficava longe, ele escreveu em várias das suas cartas que sentia falta do cuidado dela como enfermeira, porque a saúde dele melhorava muito quando ele estava com ela. Então, assim, gente, é uma vida fantástica. São detalhes maravilhosos sobre a vida de uma mulher super importante e que a gente não pode esquecer. Como eu falei, se depender de mim, eu estarei fazendo mais lives históricas, né? Para que a gente conheça o papel de grandes mulheres que fizeram a diferença. Se você chegou aqui agora, eu dei... Aqui, ó, a Kelly falou aqui, ó, imagina quantos conselhos ela deve ter dado a Lutero. Muitos, muitos. Como eu falei, o Lutero era uma pessoa altamente instável. Tem como a gente provar isso pelos escritos dele, que ele mesmo escreveu. Apesar de ser uma pessoa muito inteligente, ele era muito instável, né? Muitos historiadores o consideraram até bipolar, né? Então, assim, ela foi fundamental na vida dele. Ele não teria feito tudo o que ele fez se não fosse a esposa, a Catarina. E não poderia ser outra, gente. Tinha que ser a Catarina mesmo, uma mulher forte. Como eu disse aqui, quem chegou agora, se você conhecer a história dela, você vai entender por que ela era tão forte. Uma menina que foi deixada num convento com 5 anos de idade, que viveu presa, enclausurada, né? Com 16 anos já fez o voto de ficar enclausurada, sabe? Que não conhecia nada do mundo e ela teve que aprender tudo muito rápido para sobreviver do lado de fora do convento, entendeu? Então, quando a gente entende a vida dela e os sofrimentos pelas quais ela passou, e isso pelas fontes que a gente tem, porque muita coisa a gente não sabe, porque não existem fontes falando sobre isso, é escassa as fontes. Então, por isso que eu quero dar aqui para você essa dica de livro, tá? Reformadoras, da Ruth Salviano, da Good Books e da Thomas Nelson. Se você quiser saber um pouco mais sobre as reformadoras, aqui fala um pouquinho sobre a Catarina também e outras reformadoras, tá? E aqui, ó, esse livro aqui, gente, maravilhoso. Esse livro aqui, ele foi publicado em homenagem realmente à Reforma Protestante e fala só sobre ela, a primeira dama da Reforma. Que livro maravilhoso. É um livro realmente histórico, ele dá um contexto da época, ele fala fatos da época, para que você possa entender o contexto em que Catarina viveu. É um livro maravilhoso, tá? Esse livro aqui, deixa eu ver a editora, Thomas Nelson também, tá? Aqui fala somente sobre ela. Uma mulher extraordinária,
como eu gostei de aprender um pouquinho sobre ela para fazer essa live. Então, mulher, se valoriza, se valoriza. Nós somos muito importantes para o reino. A Cida colocou aí, a paz do Senhor, que linda história real, que mulher. Que mulher, Cida. Essa mulher realmente fez a diferença na vida de Martinho Lutero. Ela foi fundamental na Reforma Protestante. Não foi só ele que foi, mas ela também foi fundamental. Então, dicas maravilhosas se você quer se aprofundar, tá? Essa mulher aqui tem muita coisa para me ensinar e para te ensinar. Apesar do tempo que se passou, ela não se encaixou em nenhum padrão da época. E ela não se encaixaria também em nenhum padrão da época de hoje também. Apesar de a gente estar vivendo um tempo tão moderno, muitas pessoas não aceitariam o estilo dela. Era uma mulher de personalidade. Muito bom. Então, eu espero que essa live tenha te abençoado. A Cida falou que já quer ler. Cida, a Cida faz parte do MCL. Então, esse livro aqui eu vou disponibilizar lá na nossa biblioteca, tá bom? As meninas lá, gente, elas entraram assim num ritmo de leitura que ninguém segura mais. Elas estão lendo para valer. Então, além dos livros que a gente estuda lá no MCL, a gente tem uma mini biblioteca que vai crescer com a ajuda do Senhor, né? E eu vou disponibilizar. Esse aqui estava na biblioteca, estava com a Kelly. Eu tive que pegar de volta para poder fazer a live. E esse daqui eu comprei há pouco tempo e estou quase terminando, tá? E vou disponibilizar lá na nossa biblioteca. Se você tiver condições, gente, compre. Isso aqui é um investimento, tá? Livros são investimentos, tá? Pra gente aprender, pra gente conhecer. Conhecimento ninguém tira de você, ok? Conhecimento é libertador. Conhecimento tira as escamas dos seus olhos. O conhecimento te faz enxergar longe. Abre a sua visão. Então, a Kelly colocou aí, bem dizia um verso antigo, por trás de um grande homem existe uma grande mulher, com certeza, com certeza. E se depender de mim, né, eu vou estar muito comprometida, eu já sou comprometida com a palavra, mas agora eu vou ser uma pesquisadora de mulheres que fizeram a diferença na história, que as pessoas não falam sobre elas, e elas tiveram um papel fundamental na história. Então, tô dando 2 dicas aqui maravilhosas para vocês, tá bom? Eu espero que essa live tenha abençoado muito a sua vida. Homem de Deus que tá aqui na live. Gente, pede, né? Pede, né, gente? Mandar não, né? Pede a sua esposa para assistir essa live, porque ela vai gostar muito, tá bom? Essa live aí é bênção. Bênção para você, homem de Deus, para você conhecer o papel de grandes mulheres que fizeram a diferença, né? E para que você valorize cada vez mais a esposa que Deus te deu, porque um homem, ele não vai longe se não tiver uma mulher maravilhosa do lado. Então, homens de Deus, valorizem as suas esposas. Esposas, melhorem cada dia mais, tá? Cada dia mais bonita, cada dia mais inteligente, cada dia mais sábia. Mulher de Deus, você é importante para Deus. A Bruninha colocou, que pena que cheguei no finalzinho. Não tem problema, Bruninha. Vou deixar a live gravada, tá bom? Então, gente, assista as chamadinhas da live. Eu coloquei uma chamada aí da live e depois da chamadinha, tem gente que não espera acabar. Olha a chamadinha. Tem aí um pedacinho de vídeos da história de Catarina. Muito legal. Para aguçar a sua curiosidade. Assista a live. E compra os livros e leia, aprenda cada dia mais, tá bom? Que Deus te abençoe. Deixa aqui terminar com algumas fotos. Claustro Negro. Catarina, vambora. Por que a gente tem esse retrato? Quem participou da live sabe. O retrato mais conhecido da Catarina está aqui. É aqui, ó. A estátua dela lá na Alemanha. Olha só que legal. Olha como tá tudo hoje por lá. É um museu agora, né, gente? Quem sabe um dia eu vou ter a oportunidade de visitar esses lugares. Olha só, né? Como uma mulher foi capaz de transformar um lugar caindo aos pedaços num lugar maravilhoso, onde a palavra de Deus era divulgada, onde o ensinamento jorrava. Coisa linda.
Que bom que você está comigo aqui. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Vocês são maravilhosas. Eu tenho um grupo seleto aqui que está sempre comigo. Quero agradecer muito pela vida de vocês. Estou orando por vocês. Vocês fazem parte da minha vida de oração. Eu oro por todas vocês que me acompanham aqui na minha rede social. E se essa live te abençoou, toca nesse aviãozinho e envia essa live para alguém. Às vezes você fala assim, mas a pessoa que eu quero enviar não tem Instagram, não tem problema. Se você tocar no aviãozinho e você compartilhar a live, você pode compartilhar até pelo WhatsApp. Mesmo que a pessoa não tenha Instagram, ela consegue assistir. Tá bom, gente? Então divulga a palavra de Deus. Obrigada por todo mundo que tá aqui comigo. Amandinha, tá aqui Isla, Cida, Leni, Kelly, Malcione, Bruninha, John... meu Deus, tem um monte de gente. Não tem como eu falar todo mundo aqui que vai ficar alguém sem falar. Mas eu quero agradecer pela vida de vocês. Divulga essa live e muito obrigado pelo apoio que vocês estão me dando aqui sempre. Amandinha, beijo pra você também. Quem chegou agora, gente, assiste a live desde o início porque tá muito boa, tá bom? Beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. Deixa eu deixar aqui os livros pra fechar.